que até o cidadão mais desatento consegue enxergar o jogo por trás de algum discurso. O que aconteceu na Câmara dos Deputados com a derrubada da medida provisória do IOF, assim conhecida a MP 1303, e a resistência do Centrão a qualquer aumento da taxação dos bancos e das bets, é um desses momentos. No fundo, o que se desenha é uma disputa entre quem quer governar o Brasil com base na responsabilidade fiscal e social e quem defende os privilégios de grupos bilionários que há décadas, aliás, desde sempre, drenam o orçamento público e impõem uma lógica de submissão ao dinheiro fácil e ao poder econômico. A derrubada da MP por 58 votos até que foi apertada, dada a correlação de forças na Câmara dos Deputados. Mas bancos, bets e bilionários não vão ter descanso agora. Tanto o PT quanto o governo Lula preparam um contra-ataque para garantir que os mais ricos paguem impostos. O governo Lula e a bancada do PT decidiram travar duas batalhas simultâneas. Uma contra o lobby das casas de apostas e outra contra os gigantes da renúncia fiscal. De um lado, o PT apresentou um projeto de lei para dobrar a taxação das bets, elevando de 12%, que estava para ser aprovado junto com a MP, de 12% para 24%. De outro, a equipe econômica do Ministério da Fazenda e a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados, presidida pelo deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, estudam cortar uma fatia das isenções de incentivos fiscais, que hoje custam impressionantes 800 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, um número que ultrapassa em muito o limite constitucional, moral, sejamos sinceros, e revela o tamanho da sangria de recursos que poderiam estar financiando saúde, educação e infraestrutura. No caso das bets, o cenário é cristalino. O lobby do setor agiu pesado para derrubar a medida provisória 1303, que originalmente previa um aumento da taxação para 18%, a mantendo em 12% com a sua derrubada da MP. A pressão foi tamanha que o relator Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, retirou o trecho do texto, tentando garantir a aprovação da medida, que era mais ampla do que a questão das bets, tá? Mesmo assim, um centrão que se acostumou a medir a política pelo termômetro do interesse privado traiu o acordo com o governo e aprovou a retirada da MP de pauta. Resultado: um buraco fiscal de 46,5 bilhões de reais e mais um revés para o ajuste das contas públicas, tendo em vista a garantia de serviços essenciais para a população. As bets não são apenas uma questão econômica, mas também uma questão social e até de saúde pública. O Brasil já tem mais de 2 milhões de pessoas viciadas em jogo, nos jogos eletrônicos, nas bets, e o número de atendimentos por jogo patológico, né, desse vício patológico na rede pública disparou entre 2022 e 2024, aumentando, inclusive, os gastos públicos com esses atendimentos, evidentemente. Mesmo assim, o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, mais precisamente, pressionado por operadoras de apostas e intermediários de grandes plataformas, continua agindo como se taxar o setor fosse uma afronta ao livre mercado. Livre mercado, aliás, para quem lucra com o vício e a miséria alheia. Além do que, os agentes políticos das bets, dos bancos e dos bilionários querem fazer as pessoas acreditarem que a MP taxaria pessoas comuns, como eu e você. Nada disso. Essa narrativa é por engodo. E é um engodo para tentar ludibriar a população e manter privilégios de quem lucra com o suor dos trabalhadores. A proposta que o PT acabou de apresentar é clara: elevar a taxação das bets para 24%. E vejam, tá? Esse percentual ainda é um patamar inferior ao de países como França e Alemanha, por exemplo. Mas no cenário atual, é suficiente para ajudar a equilibrar esse jogo das receitas e despesas do Estado brasileiro, permitindo investimentos que o país precisa. E ainda há um componente político interessante aí. Ao propor o aumento via projeto de lei,
toda a bancada petista tenta forçar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, a colocar o tema em votação e expor diante da opinião pública quais deputados se aliam ao lobby das bets e quais defendem o interesse público, porque na MP a taxação de investimentos, essa coisa, dividendos, era o argumento de mais impostos para o povo. Agora, só bets. Vejam, a Câmara de Deputados derrubou a MP do IOF sem votar o mérito. A votação foi somente para tirá-la de pauta. Daí o seu prazo expirou e a MP perdeu validade, porque não sei quantos ali teriam coragem de expor a cara e defender bilionário. Essa não é apenas uma disputa tributária, mas uma disputa de valores, enquanto o centrão, ou melhor, o direitão, e os bolsonaristas travam qualquer tentativa de ampliar a taxação dos muito ricos, o governo Lula precisa equilibrar as contas, garantindo obras e serviços essenciais para a população, garantindo aumento do salário mínimo, de benefícios, enfim. As dificuldades para isso têm sido criadas pela sabotagem do centrão e dos bolsonaristas. E é aí que entra a segunda frente, o corte de renúncias e subsídios fiscais. Com a derrota da MP do IOF, né, com a sua retirada de pauta e eventualmente caducando, né, perdendo validade, que a MP do IOF pretendia equilibrar as contas sem mexer nos mais pobres. Aí o governo agora busca uma alternativa imediata. O Ministério da Fazenda, junto com o presidente da Comissão de Finanças, Rogério Correia, pretende também acelerar a votação do relatório que reorganiza toda a política de incentivos tributários. A proposta, base do PLP 182 de 2025, divide os gastos fiscais em 3 grupos: os que serão mantidos, os que serão reavaliados e os que podem ser extintos. A lógica é muito simples: proteger o que tem função social e cortar o que serve de privilégio permanente a grandes grupos econômicos. Fosse o Brasil um país que tem uma classe dominante civilizada, isso nem era fruto de qualquer tipo de debate. Permanecem, por exemplo, os benefícios à cesta básica, o Minha Casa Minha Vida e as entidades sem fins lucrativos. No alvo, na verdade, estão os setores com baixo retorno econômico, regimes que nunca passaram por revisão e isenções que não têm prazo para acabar. É o caso de partes do agronegócio, do setor automotivo e até ali da Zona Franca de Manaus, todos com forte influência no Congresso e na mídia brasileira, e que há décadas acumulam isenções bilionárias. O relatório propõe um corte inicial de 10% das renúncias sem avaliação, o que geraria cerca de 80 bilhões de reais em arrecadação, mais do que o impacto perdido com a queda da MP 1303. E, ao mesmo tempo, cumpre a emenda constitucional 109 de 2021, governo Bolsonaro, que obriga o país a reduzir suas renúncias até o teto de 2% do PIB até o ano de 2029. Hoje, essas renúncias consomem o dobro disso. Em outras palavras, o governo Lula tenta fazer o que nenhum outro teve coragem: enfrentar o sistema de privilégios fiscais que se transformou num verdadeiro orçamento paralelo a serviço do poder econômico. O ministro Fernando Haddad pretende ainda criar um conselho de avaliação de gastos tributários, com a participação da Receita Federal, do Tribunal de Contas da União, do IPEA e da sociedade civil. Isso é um passo essencial para romper com a cultura da opacidade, essa que esconde quem ganha e quanto ganha com as isenções tributárias. Também propõe a criação de um painel público para mostrar em tempo real quem são os beneficiários e quanto custam seus privilégios. Em tempos de fake news e de manipulação, transparência é também uma forma de resistência democrática. Esse movimento de reposicionamento do governo, trocando a elevação pura de impostos por uma revisão de privilégios, é estratégico e politicamente inteligente. E por elevação pura de impostos, entenda-se elevação de impostos para os mais ricos. Já que elevar impostos está difícil, vamos cortar os privilégios. Primeiro, porque desmonta a narrativa da direita de que o governo Lula quer aumentar carga tributária, uma lorota para enganar trouxa. Segundo, porque desloca o foco do discurso antipovo, aquele que tenta colocar a população contra qualquer tipo de ajuste em cima dos mais ricos,
para o terreno deles, dos mais ricos e das grandes corporações. E terceiro, porque coloca o Centrão e os bolsonaristas numa sinuca de bico às vésperas das eleições. Se rejeitarem a revisão das renúncias, vão mostrar de forma escancarada que atuam em defesa dos bilionários e não em defesa do país e do seu povo. O que se vê é uma tentativa clara de inverter o jogo político e também o econômico. Depois da derrota da MP do IOF, que foi fruto direto da pressão de bancos e de grandes empresários, o PT e o Planalto não desistiram de promover justiça tributária no Brasil. Chega desse negócio de os trabalhadores e a classe média arcarem com os custos do Estado brasileiro, enquanto meia dúzia de endinheirados vivem de luxo e da exploração da população. Mas é evidente que essa agenda vai enfrentar resistência, até porque o lobby dos ricaços é poderoso e tem representantes bem instalados no centro do poder em Brasília, mas também é evidente que a atual conjuntura favorece a luta e o discurso por uma justiça tributária, porque o país vive uma fadiga com privilégios de alguns poucos em detrimento do bem-estar de centenas de milhões de pessoas. Por isso, tanto o projeto de aumento da taxação das bets quanto a proposta de corte das renúncias fiscais têm potencial de dialogar diretamente com a sociedade. Ambas atacam, sob ângulos diferentes, o mesmo problema estrutural. O Brasil tributa o pobre e poupa o rico. A diferença é que chegou a hora de enfrentar esse problema, esse conflito de frente. Se o Congresso Nacional, se o Parlamento Nacional, se a Câmara de Deputados, essencialmente a Câmara de Deputados, quiser provar que representa o povo e não os lobbies, terá a chance de mostrar isso no próximo período.